6h20, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E agora a gente fala das oportunidades de emprego disponíveis hoje no Cine. E olha, tem possibilidade para quem tem e para quem não tem experiência. E quem vai trazer os detalhes para a gente ao vivo é o Fred Rocha. Oi, Fred, muito bom dia para você. Também tem vaga para deficientes físicos, né? Muito bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Inclusive, as vagas para pessoas com deficiência, essas vagas estão disponíveis no novo posto do Cine aqui na cidade de Manaus, que fica na Avenida Constantino Neri, número 1272, bairro São Geraldo. Existem duas vagas lá para promotor de vendas exclusivas para pessoas com deficiência. É necessário ter o ensino médio completo e estas vagas, elas não pedem experiência, importante para quem está buscando o primeiro emprego. Existem outras duas vagas para vendedor. Ensino médio completo é necessário ter, além de experiência no ramo alimentício, e também é necessário ter a Carteira Nacional de Habilitação categoria A. Existem outras vagas também ainda para PCDs, uma vaga para auxiliar administrativo e uma vaga para auxiliar de linha de produção. Aí as outras vagas para as pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência também estão disponíveis ainda lá no Cine da Avenida Constantino Neri. São 10 vagas para operador de produção, necessário ter o ensino médio completo e necessário também ter experiência, e outras 10 vagas ainda para operador de produção, ensino médio completo. Só que aí, se você não tiver experiência, você pode concorrer a esta vaga ou a estas vagas, porque são 10, daí a diferença para as vagas que foram ditas anteriormente. Além de uma vaga para confeiteiro, aí para quem está buscando uma oportunidade neste âmbito, neste ramo de trabalho. Dentro do Shopping T4, lá na Avenida Camapuã, na zona leste da cidade, hoje apenas uma vaga para técnico em eletrônica na área, inclusive, hospitalar. Aí é preciso ter o ensino técnico na área hospitalar ou automação industrial e também ter experiência mínima de 6 meses nesta área hospitalar. Tem alguns detalhes que são importantes lembrar. Você precisa estar com o seu currículo atualizado. Aquelas pessoas que vão concorrer a uma vaga para vagas com pessoas com deficiência, é necessário ter um laudo atualizado 2017, 2018. Também um detalhe muito importante, não esquecer nenhum documento, porque a documentação, inclusive, pode tirar você da disputa. Por isso, importante ressaltar, você anotar todos os documentos, RG, CPF, PIS, carteira de trabalho, comprovante de escolaridade, comprovante de residência, certificado de reservista para os homens, e também, se a vaga estiver lá pedindo algum curso específico, você precisa ter um diploma, algum documento que prove que você fez aquele curso para poder estar apto a concorrer àquela vaga. Também um detalhe importantíssimo, essas vagas disponíveis pelo Cine, elas não são vendidas. Existem golpes na internet, pessoas que tentam vender, e inclusive já tivemos casos aqui na capital amazonense de vítimas, ou seja, as pessoas que acreditaram aí nesse golpe acabaram comprando esta vaga e acabaram enganadas, né? Foram vítimas de estelionatários. Se você ver alguém vendendo vaga, você pode ligar para o número 3631-9274, das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde, e fazer a denúncia. Se você tiver alguma dúvida, onde estão disponíveis as vagas, em qual Cine aqui pela cidade, é muito simples. Basta acessar o site centrade.manaus.am.gov.br. Adriane. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. E você aí de casa, lembra que além dessas 28 vagas disponíveis no Cine, a gente vai estar falando daqui a pouquinho sobre outras vagas, 185 vagas de estágio para o Tribunal de Contas. A dor crônica é um mal que alcança cerca de 60 milhões de pessoas em todo o país. Os tipos mais comuns são as que atingem as articulações e dores de cabeça. O problema é tão grave que, além de atrapalhar a rotina das pessoas, pode causar até depressão. A dor na coluna sempre acompanhou a dona Maria, mas há cerca de 2 anos
os sintomas pioraram e a empregada doméstica teve de recorrer aos remédios para conseguir trabalhar. É muita dor mesmo, eu tenho até febre. Assim como a Dona Maria, cerca de 60 milhões de indivíduos em todo o país convivem com algum tipo de dor crônica. Um problema de saúde pública que pode atingir 4 em cada 10 pessoas. Só eu sei se a dor estiver comigo, ou só você sabe a dor que você sente. É uma escala, se a gente considera de 0 a 10, as dores que foram pontuadas foram acima de 7. Então, são dores intensas. Entre os tipos mais comuns de dor crônica estão a lombar, nas articulações, na boca, dores de cabeça e no pescoço. Boa parte delas é causada por outras doenças, como diabetes, obesidade e hipertensão. A região norte é a terceira do país com o maior número de portadores de dor crônica, um mal tão nocivo que pode atrapalhar a rotina do indivíduo, causar ansiedade e até depressão. Os pacientes são, na maioria das vezes, depressivos, né? Socialmente, eles são inibidos porque eles abrem mão das situações que antigamente davam prazer, que hoje não dão, né? Ele se questiona muito da posição dele enquanto na família. Às vezes a dor acomete o pai de família, que é responsável pela manutenção. Então, hierarquicamente, há uma inversão na família. A questão psicológica, porque pela frustração dos tratamentos. Apesar de todos esses problemas, a dor crônica pode ter cura na maioria dos casos, mas a especialista prefere usar o termo alívio. Para isso, é preciso investir em tratamento. Então, é importante a gente usar a palavra alívio, né? A gente vai aliviar, nós vamos modular, nós vamos fazer com que o seu organismo, né? O seu cérebro, que já sinalizou, já existe um carimbo aqui representando a tua dor, ele passe a perceber menos. E, para isso, nós temos um arsenal de medicamentos que, quando bem utilizados, eles devolvem, né, ou então retomam a qualidade de vida e a atividade laboral, porque todo paciente, ele quer trabalhar, a dor é um fator importante, limitante, mas a atividade laboral para ele é importante para ele resgatar o seu papel na sociedade, inclusive na família. Segundo a especialista, ao sentir os sinais de dor crônica, é preciso buscar atendimento médico e investigar a raiz do problema. Foi o que fez a Dona Maria. Hoje ela faz tratamento e não vê a hora de se livrar da dor. Espero que eu fique boa, que eu quero viajar, quero andar, quero viver minha vida, livre da dor. Isso mesmo. Olha só, o Novembro Azul não é apenas o mês de combate ao câncer de próstata. É também o mês de conscientização de uma doença perigosa e silenciosa, que muitas vezes é negligenciada. Receber cedo o diagnóstico do diabetes pode evitar um monte de complicações. Raquel é enfermeira e convive com um inimigo silencioso dentro de casa. Eu venho de uma família em que o meu pai era diabético e hipertenso, e essa condição influenciava muito na vida dele, porque ele não tinha muitas regras. Então isso trazia algumas complicações para ele. Eu era acostumada a lidar com essas complicações, e quando eu descobri que eu tinha diabetes, eu fiquei, de certa forma, um pouco impactada com a notícia. Ela conta que nunca teve complicações mais sérias, mas precisou adotar um estilo de vida mais saudável. Eu precisei fazer uma dieta e iniciar atividade física, que na verdade eu já praticava atividade física a vida inteira, eu dancei muito tempo, então a atividade física nem era tão complicado. O mais difícil para mim era manter a rotina de uma alimentação saudável. No Brasil, já são 13 milhões de pessoas diagnosticadas com diabetes. Na região norte, esse número chega a 125 mil pessoas. É por isso que a prevenção é a melhor maneira de conter o aumento da doença. O Novembro Azul, onde normalmente se foca na saúde do homem, se transformou também em um mês para trabalhar a conscientização sobre o diabetes. O diagnóstico é importante porque a doença é crônica e o tratamento segue por toda a vida. O diabetes tipo 1, por exemplo, atinge geralmente crianças e adolescentes que precisam iniciar os cuidados desde cedo para que a doença não evolua. O diabetes tipo 2 é adquirido e surge, em geral, durante a vida adulta. Obesidade e hipertensão podem causar a doença.
A endocrinologista explica que muitos riscos surgem quando se tem diabetes. Sim, a partir de 10 anos de doença não controlada, começam a aparecer as complicações, que é a neuropatia diabética, dores em membros inferiores, retinopatia diabética, aumenta o risco de perder a visão, de perder o rim, de ir para uma hemodiálise, principalmente também aumenta o risco cardíaco. Então, o paciente diabético, ele vai ter essas complicações só se ele não controlar a doença. E os cuidados para manter a saúde de um diabético dependem, e muito, do envolvimento de todo o núcleo familiar. A família ajudando, fazendo uma alimentação mais saudável, fica muito mais fácil para o paciente diabético fazer também. Olha, presta atenção você que é doador ou que quer doar sangue. A Fundação Hemoan convoca doadores cadastrados e voluntários de todos os tipos de sangue. O motivo é porque os estoques do Hemocentro estão abaixo da média. E essa queda foi por causa do feriado de finados e o ponto facultativo do fim de semana passado. Agora, quem puder doar, é só procurar a sede do Hemoan, que fica ali na Avenida Constantino Nery, no bairro da Chapada, na zona centro-sul de Manaus. O atendimento vai até sábado e até às 5 horas da tarde, de 8 às 5 da tarde. Tem também um posto de coleta na maternidade Ana Braga, lá no bairro de São José, para quem mora na Zona Leste. É bom lembrar que quem se vacinou contra o sarampo só pode doar sangue depois de 30 dias da vacinação. A mesma regra vale para pessoas que viajaram recentemente para áreas de doenças endêmicas. Então, é muito importante, se você puder, vá até o Hemoan, faça sua doação, pode fazer lá na sede mesmo, na Constantino, ou lá na Zona Leste, na maternidade Ana Braga. O Hemoan está contando com a sua ajuda. E uma pesquisa revelou um dado interessante. Estar acima do peso ou até mesmo com menos quilos que o ideal pode influenciar a expectativa de vida. Tanto um caso quanto no outro contribuem para o avanço de doenças. As fotos mostram a época em que Cris pesava 130 quilos e também o resultado depois de uma cirurgia para redução de estômago. Além do procedimento, ela conta que teve que mudar o estilo de vida. Não fazia exercício, nunca fiz exercício na vida, não me alimentava saudável. E aí eu já tinha uma série de doenças associadas à obesidade. Eu já tinha hipertensão, crises muito fortes de enxaqueca, estava quase com diabetes. Então, e também a obesidade estava me afetando no meu trabalho. Mas a preocupação com o peso não é um problema apenas para os obesos. Um estudo feito por uma revista científica mostrou que pessoas com 40 anos ou mais que estão abaixo do índice de massa corporal também correm risco de adquirir doenças. O IMC é uma medida que calcula a relação entre a massa e a altura. Peso em quilo dividido pela altura ao quadrado. Então, faz de conta, se você tem 64 quilos e mede em 60, então 64 dividido por 1,60 vezes 1,60, que é a altura ao quadrado, né? O normal desse IMC é 18,5 até 24,9. Abaixo de 18,5 você tem a desnutrição. E a partir de 25 você já tem o sobrepeso. É um alerta, não é obesidade. Obesidade é a partir de 30. Segundo o estudo também, o IMC está associado a praticamente todos os tipos de morte por doença, como câncer, problemas cardiovasculares e respiratórios. De AVC, de trombose, aumento do risco de diabetes, aumento do risco de pressão alta, aumento de problemas articulares, principalmente em coluna e joelho. A pesquisa também mostra que a expectativa de vida daquelas pessoas que estão abaixo da média do IMC diminui cerca de 4 anos. Já os homens, por exemplo, que estão acima dessa média e já são considerados obesos, também diminui 4 anos e as mulheres cerca de 3 anos e meio. Por isso, para ter mais tempo e qualidade de vida, é preciso se cuidar. Hoje, com 70 quilos, Cris cumpre todos os dias uma rotina de exercícios e segue à risca uma alimentação equilibrada. O meu humor mudou. Então, assim, gente, nada paga a nossa saúde, o nosso bem-estar, o bem-estar da nossa família, porque a gente estando bem, está todo mundo ao nosso redor bem também. Então, não tem preço.
E fazer a feira não está fácil nem barato. A vazante dos rios afeta diretamente a distribuição e preços de produtos que vêm do interior e de outros estados. Quem compra no centro de Manaus já sente a falta de alguns alimentos e o que sobra está caro. A quantidade de sacolas que o Michael costuma levar da feira diminuiu e muito. Dono de restaurante, ele bate ponto na feira da Manaus Moderna todos os dias. Mas o preço de alguns produtos fizeram ele mudar a estratégia na hora da compra. A estratégia é comprar agora retalho, né? De pouquinho em pouquinho para não doer no bolso, não pesar. O preço de alguns produtos estão mais altos nas feiras de Manaus. Cebola, pimenta de cheiro, tomate e até o limão tiveram um aumento acumulado de até 140% nos últimos 15 dias, segundo a Federação de Agricultura do Amazonas. O motivo, a vazante dos rios, que já atingiu o pico e tem atrapalhado o escoamento da produção. Principalmente em relação aos produtos da produção regional, hortaliças, frutas, né, verduras, há um impacto em termos de preço em função da vazante relacionada a uma dificuldade maior de escoamento da produção dos municípios, das comunidades rurais, né? E não é só a vazante que tem feito subir o preço de alguns produtos aqui nas feiras de Manaus, não. O aumento nos preços dos combustíveis também. Isso faz aumentar o custo de transporte da batata portuguesa, por exemplo, que vem da região sudeste. E aí a nossa distância significativa das regiões produtoras, isso com o aumento dos combustíveis, isso impacta grandemente e repercute no preço final dos produtos. O levantamento dos preços é feito semanalmente pelo Balcão de Negócios da FAEA. E apesar do aumento nos preços de produtos vindos de outros estados, são os itens regionais que mais preocupam os feirantes. O cheiro verde, por exemplo, chegou a faltar em algumas bancas. Está em falta o cheiro verde, está em falta a cebola, a pimenta de cheiro também, devido ao calor, né? A seca. De acordo com o presidente da FAEA, os preços inflados devem permanecer assim até o fim da vazante e orienta o consumidor a fazer a boa e velha pechincha. É muito importante, né, o consumidor continuar fazendo essa tarefa de pesquisar, pechinchar, buscar os melhores preços e agora principalmente com a opção que hoje Manaus tem em grande quantidade de feiras de produtos regionais comercializados diretamente pelo produtor e consequentemente por um preço mais barato, inclusive com alimentos mais frescos. E agora a gente vai para o intervalo e na volta tem muito mais notícias para você. Atenção, você que recebe Bolsa Família. 22 mil beneficiários podem ficar sem um benefício. Eu vou contar os detalhes daqui a pouquinho para você que nos acompanha. Tem ainda a interação com a Rádio FM Dia. Os ministros vão ter reajuste com impacto de 4 a 6 bilhões de reais nos cofres públicos. Eu conto os detalhes em instantes, não saia daí.